Capítulo 1081. Com o canto de Patrick Bryan, os ossos ao redor do caixão preto foram gradualmente manchados com uma camada verde escura. Eles se misturaram com o branco, trazendo uma sensação extremamente assustadora. À medida que a dança espiritual se tornava cada vez mais intensa, como se as vozes do submundo estivessem constantemente reverberando, os ossos flutuavam um por um, como se possuíssem vida própria. Então, foram lançados em direção ao caixão pesado e escuro como breu, no que poderia ser descrito como um caos ordenado. Eles passaram pela tampa e entraram como se fossem incorpóreos. O caixão imediatamente se transformou em um redemoinho profundo que parecia impossível de ser preenchido. Expandiu-se no local, emitindo uma aura fria que era elevada e poderosa. Isso fez Patrick Bryan tremer instintivamente e abaixar a cabeça. Este era um anjo, a aura de um cônsul da morte. Naquele momento, os crentes da morte, aqueles que dançavam a dança espiritual, todos caíram no chão com seus corpos em convulsão. A consciência deles ficou confusa, como se estivessem viajando pelo submundo. E acima da névoa cinza, com a ajuda dos pontos de luz de oração de suas marionetes, o louco Klein soltou secretamente um suspiro de alívio porque o líder da facção morte artificial do episcopado luminoso, o anjo que estava dormindo no mausoléu, o teste do sumo sacerdote Reiter não superou suas expectativas. Usando a escravidão e o controle que os Beyonders de alta sequência da morte tinham sobre os Beyonders de sequência baixa, ele poderia obter informações diretamente de Patrick Bryan. De certo ponto de vista, tratava-se de um interrogatório no nível da psique, algo com o qual Klein era bastante hábil em lidar. Ele imediatamente deixou a carta do sacerdote vermelho voar em sua mão e entrar em seu corpo. De repente, Klein tinha um manto vermelho escuro sobre ele. Essa aparência parecia ferrugem e pólvora assentada. Quanto ao rosto, estava coberto por uma máscara dourada escura. Os padrões eram antigos e criavam uma aparência contrastante com a coroa que ele usava, incrustada com pedras preciosas que brilhavam em vermelho, azul e verde. Em seguida, ele mobilizou todos os poderes do misterioso espaço acima da névoa cinza que pôde, transformando-os em torrentes invisíveis que cercavam as estatuetas de papel que ele havia preparado com antecedência. Através das luzes de oração, disparou em direção ao imortal Patrick Bryan. Nesse momento, o corpo de Patrick tremeu levemente devido ao sentimento de submissão que sentia pela aura de seu professor, como se pudesse ver camadas de asas sagradas. Klein havia escondido a aparência exata do anjo flamejante, permitindo que uma parte dele fosse revelada. Isso também significava que ele interferiu nos efeitos especiais. Uma asa sagrada após a outra envolveu Patrick antes de desaparecer, fazendo-o ter alucinações de confusão. Como um semideus da sequência 4, ele rapidamente recuperou o juízo. Percebeu que não desejava mais se submeter e ser capaz de desobedecer às ordens de seu professor. Sua consciência parecia ter sido arrancada de seu corpo enquanto ele olhava calmamente para tudo acima do mundo mental. Ao mesmo tempo, como fanático, Patrick Bryan não hesitou em ver o abraço de anjo como um presente da morte. Não havia nenhuma dúvida sobre isso. Naquele momento, no vórtice profundo formado pelo caixão preto, uma voz velha e fria soou, uma voz que poderia arrancar a alma de uma pessoa de seus corpos. Nada mal. Algum progresso no despertar de Deus recentemente? Patrick Bryan seguiu as instruções dadas por Klein e descreveu seus esforços e intenções de maneira meio verdadeira. Após uma série de perguntas e respostas, o anjo do domínio da morte do outro lado do vórtice, Reiter, não suspeitou de nada. Ele disse calmamente: "Muito bem. Continue fazendo isso. Eu vou apoiar você."
Ele parou por um momento e disse indiferentemente: vou enviar-lhe um assistente primeiro. Sequência 5. Porteiro para ajudá-lo a completar as tarefas correspondentes para aliviar seu estresse. Foi isso que Sua Excelência mencionou sobre não estar à vontade comigo? O mestre, de fato, não está disposto a me ver ganhar o favor de Deus e ameaçar sua posição. Tendo sido lentamente influenciado por Klein através de suas comunicações diárias com ele, Patrick Bryan, que lentamente mudou sua mentalidade, não tinha como rejeitar tal presente gentil. Ele só pôde responder educadamente: sim, professor. Assim que disse isso, o vórtice escuro se abriu de repente. Transformou-se em um padrão misterioso, evocando um par de indescritíveis portas de bronze. Com um rangido, a porta se abriu e uma fresta se alargou. Ainda havia escuridão atrás da fenda e parecia haver olhos escondidos nas profundezas da escuridão, observando silenciosamente o exterior. Naquele momento, uma palma se estendeu e pousou na fresta da porta. Sua pele era bastante pálida, permitindo ver as veias azuis do sangue por baixo. Com um puxão, uma figura saltou pela porta. Este era um homem jovem e alto, vestindo uma túnica preta com forros vermelhos e o capuz puxado para cima. Suas características faciais eram gentis e sua pele era ligeiramente marrom. Era óbvio à primeira vista que ele era de uma linhagem do continente sul. Ele era bastante bonito, mas parecia anêmico. Pisando no chão sólido sob seus pés, o jovem nem olhou para Patrick Bryan. Ele levantou a cabeça e olhou para o céu. Os cantos de sua boca se curvaram quando ele estreitou os olhos e suspirou. Esta atmosfera inebriante, como um Beyonder do caminho da morte, ao ser ignorado por alguém cuja sequência era inferior à dele, não havia dúvida de que Patrick Bryan estava um pouco irritado, mas na frente de seu professor, não teve escolha a não ser seguir o fluxo e terminar o ritual. Durante esse processo, a resposta do louco acima da névoa cinza foi ainda mais intensa que a de Patrick. Porque através da visão verdadeira da névoa cinza, ele podia ver a anormalidade do novo porteiro. O submundo interno do porteiro se expandiu de uma maneira estranha, cobrindo todas as partes de seu corpo. E havia apenas uma alma no submundo, uma alma jovem e bonita com cabelos ruivos, sinais de podridão no rosto e uma marca na glabela. Ele usava uma armadura preta manchada de sangue. Klein não desconhecia essa alma, pois a reconheceu imediatamente. O espírito maligno do Anjo Vermelho, Sauron Ainhom-Medici. Este sujeito retornou a Beclund novamente e teve uma certa relação de trabalho com o anjo da facção Morte Artificial do Episcopado Luminoso. Klein instintivamente tirou a carta do sacerdote vermelho e acomodou a carta do tirano antes de invocar o cetro do Deus do Mar. Ele planejou dar ao espírito maligno do Anjo Vermelho um ataque de tempestade de raios, mas enquanto seus pensamentos corriam, conteve esse impulso e desistiu dos pensamentos correspondentes. Isso exporia o problema de Patrick Bryan e deixaria o anjo do domínio da morte adivinhar que algo havia acontecido com a morte artificial. Isso não foi benéfico para o controle e digestão da deusa da noite eterna da singularidade do caminho da morte. Em meio a seus pensamentos, ele rapidamente deixou o mundo acima da névoa cinza e retornou ao mundo real. Fez sua marionete sair secretamente da fábrica de roupas e se teletransportar com seu corpo. Ele havia planejado originalmente criar uma experiência chocante para Patrick Bryan após o ritual. Até fez alguns preparativos de antemão. Agora, ele só poderia desistir para evitar que o espírito maligno do Anjo Vermelho o descobrisse. Dentro da fábrica de roupas, o jovem porteiro, que havia sido possuído por Sauron Ainhom-Medici, puxou o capuz ainda mais para baixo antes de virar ligeiramente a cabeça e olhar em uma determinada direção para fora.
Esse era o local onde a marionete de Klein, Jonas Kilgore, estava escondida, a quase 1 quilômetro da fábrica. Depois de olhar por alguns segundos, o jovem porteiro revelou um sorriso óbvio. No momento em que Patrick Bryan estava prestes a dizer algo, planejando usar sua identidade de responsável pela facção da morte artificial do episcopado luminoso para confundir o enviado de seu professor, sua percepção espiritual foi acionada. Ele se virou de maneira bizarra, olhando para outro prédio da fábrica. No segundo andar do prédio, atrás de uma janela de vidro em uma sala, havia um par de olhos negros sem emoção olhando para eles. As pálpebras de Patrick Bryan se contraíram e seu corpo desapareceu de repente. Swoosh! Um vento frio soprou, fazendo com que a janela de vidro apodrecesse silenciosamente. Sem qualquer movimento, desintegrou-se em incontáveis flocos de neve. Na sala correspondente, Patrick apareceu com uma túnica preta e rosto magro. Ele viu que o dono daquele par de olhos negros e frios era um boneco de lama áspero. Quem fez o boneco? Quem o trouxe para cá? Patrick Bryan olhou em volta com cautela, sem perder nenhum canto. Assim que voltou o olhar para o corredor e encarou a janela de vidro com o corpo inclinado, os olhos negros e brutos do boneco de lama se viraram de repente. Então, levantou as mãos e agarrou o pescoço de Patrick. No meio da ação, o boneco de lama pareceu perder o apoio e toda a mobilidade. Muitas rachaduras apareceram em sua superfície quando ele se quebrou instantaneamente em pedaços. A figura de Patrick Bryan desapareceu antes de ele aparecer no corredor, olhando para o boneco caído como se estivesse enfrentando um inimigo muito poderoso. Naquele momento, realmente pulou de susto. Embora houvesse todo tipo de assuntos bizarros e angustiantes relacionados aos espíritos, ainda era bastante assustador para uma marionete ganhar vida de repente sem a influência de um corpo espiritual externo. O boneco de lama ficou ali silenciosamente em fragmentos, sem sequer se mexer. Patrick Bryan esperou pacientemente um pouco antes de finalmente confirmar que não havia mais anormalidades. Ele viajou pelo mundo espiritual mais uma vez e retornou ao local onde o ritual foi realizado. Naquele momento, o caixão pesado e escuro estava completamente deteriorado. Era como se estivesse enterrado há séculos, se não milênios. E os crentes do submundo ao redor estavam se recuperando lentamente de seu estado semiconsciente. Patrick Bryan olhou em volta, mas não conseguiu encontrar o jovem porteiro enviado por seu professor. Ele não sabia quando havia partido. Ele não está aqui para me espionar? O semideus do caminho da morte estava perdido. Levando em consideração a descoberta anormal que havia feito, o boneco de lama vivo, Patrick Bryan não demorou mais. Rapidamente acordou seus seguidores e limpou a cena e removeu todos os vestígios. Depois que terminou, de repente ouviu uma voz. Esta fábrica de roupas é sua? A figura de Patrick Bryan desapareceu instantaneamente e apareceu novamente, agora de frente para a pessoa que falava. Esse era o jovem porteiro que tinha ido a algum lugar. Não, Patrick franziu a testa ligeiramente. Como ele poderia fazer uma coisa dessas em sua própria fábrica? Se ele fosse exposto, não haveria saída? Não é tão estúpido, o jovem porteiro assentiu gentilmente. Patrick estreitou os olhos e suprimiu sua raiva. Onde você foi? O jovem porteiro riu e disse: visitei alguns lugares conhecidos e vi um amigo. Ponto.